Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou Irit Kudek e eu aqui vim dar continuidade àquele assunto sobre ser filho, neto de guerra ou ter passado por alguma guerra e conflito e como a gente carrega esses traumas na nossa vida. Eu já falei nos outros vídeos, né? Eu sou neta de sobrevivente de Auschwitz e minha mãe nasceu, acredito, mais ou menos uns 5 anos após minha avó ter saído do campo de concentração. E minha mãe nasceu no país de Israel, que também é um país que sempre viveu em guerra e conflito. Então, não bastando, ela ainda passou pela guerra de Yom Kippur, em 1973, junto com meu pai, aonde ela estava grávida do meu irmão. E existe aquele trauma transgeracional que a gente chama, como a gente carrega todas essas informações desde o ventre da nossa mãe e até nossos antepassados, por exemplo, da minha avó. Então também acontece da minha mãe já ter vindo de uma geração conflituosa, né? Que ela já carregou todas essas informações sobre guerra, medos e traumas que ela tinha vindo da minha avó. E aí imagina que ela não estava grávida de mim, mas ela estava grávida do meu irmão, e provavelmente ele também carrega muitas dessas informações. E o que acontece? Eu cresci numa família onde as pessoas não sabem conversar. Já é comprovado, né, neurocientificamente falando, que nós, como humanos, o que nos diferencia dos animais é que temos esse córtex, né, neofrontal, o pré-frontal aqui, o córtex, que é o que faz nós reagirmos às coisas diferente e fazermos sinapses diferentes. O que acontece é que quando a gente vem de algo que nos sentimos ameaçados, como o bicho, né? Nós temos duas reações, ou atacar ou recuar. Então, eu vim de uma família que estava sempre atacando. Então, tudo que você comenta com a pessoa, ela vai e grita, ou quebra as coisas, ou se sente já ameaçada e já automaticamente começa a falar contra aquilo que você nem está querendo culpar ou apontar a pessoa de certas coisas. Então, assim, é difícil ter um diálogo, é difícil conversar com harmonia. Eu cresci numa família onde eu vi meu pai e minha mãe praticamente guerrear todos os dias dentro de casa. Mas como eu era pequena e mulher, eu acabava caindo para o lado da minha mãe, né? Porque a criança, ela não tem ainda o cérebro formado. Normalmente isso só se passa depois dos nossos 18, 21 anos, que por ironia chamamos que é quando criamos juízo, né? Ou quando adquirimos maturidade. Então, eu acabava sempre achando que as situações das quais eu participava, né, qual eu via, eu acabava trazendo isso para o meu corpo e me sentindo também ameaçada. Então a gente acaba indo para um canto chorar ou fica sozinho, sem entender muito, porque a gente é pequeno e ninguém explica nada pra gente quando a gente vem de uma família conflituosa, uma família disfuncional. E principalmente por quê? Porque a minha avó sobrevivente, naquela época, muitos sobreviventes não falavam sobre a guerra. É como se fosse proibido, literalmente, falar sobre esse assunto dentro de casa. E, por um outro lado, também, no caso da minha família, minha mãe e meu tio nunca também perguntavam as coisas para minha avó, até porque provavelmente ela reagia de uma maneira agressiva, né?
como se fosse uma ameaça falar desse assunto e relembrar desse assunto. Acontece que quando a gente tem dores dentro da gente, a gente precisa falar sobre elas para que elas se curem. Não adianta a gente guardar esses traumas e achar que está tudo bem, porque dentro da gente não está tudo bem. Aparentemente para os outros, para a sociedade, sair dando sorrisinho afora, né? Fazer cara de que tá tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo tá ótimo. É fácil, né? Quando te perguntam se está tudo bem, responder sim, está tudo bem, mesmo estando tudo mal lá dentro. E nós estamos agora numa fase de uma transição muito profunda, né? E somos de uma geração que vemos tirar esses véus mesmo, sabe? Trazer à tona tudo que tem acontecido por gerações, para que não se repita novamente essas emoções, sentimentos, e nós adquirimos autorregulação das nossas emoções com o mental e trazendo isso para o físico, porque o nosso físico acaba absorvendo tudo ao ponto de gerar doenças, porque tudo aquilo que não é falado, o corpo vai absorvendo, vai acumulando até que se torne uma doença. E é o famoso, para quem sabe, né, o famoso a doença do câncer, que é quando a pessoa se sente ocupada ou quando ela guarda muitas mágoas e etc. E assim tem para milhares de todas as doenças que a gente vai gerando dentro do nosso próprio corpo através das nossas células. Porque as células nada mais são que moléculas, nós somos formados 70% por água. Então, não sei se vocês conhecem os testes, né, científicos com a água, quando você fala coisas boas ou ruins para a própria água, as moléculas dela mudam o formato. Então imagina nós que somos formados também por água. Então tudo aquilo que a gente vai escutando desde a nossa infância ou desde a geração, desde a barriga da nossa mãe, tudo isso nós vamos absorvendo. Então mudar essa informação dentro da gente é muito difícil. Porque imagina, você tem, no caso, vamos supor, 50 anos e você passou 40 anos escutando que você é isso, aquilo, ou que tem que ser desse jeito ou daquele. Não é em 10 anos que você vai conseguir mudar tão rápido, mas hoje em dia existem muitas ferramentas que nos ajudam a acelerar esse processo. Então, quando você realmente quer essa mudança, busca essa mudança, sim, nós somos capazes de mudar essa informação. É como se fosse dar um reset no nosso HD, no computador, né? Dá uma formatada, limpa tudo que foi colocado, coloca um novo. Então, nós estamos aqui com esse mundo digital que nos permite nos comunicar ainda mais, estudar cada vez mais. E o que acontece? Se nós não nos curamos, vamos acabar repetindo. Por isso que as guerras nunca acabam. E existe também o assunto sobre a desconexão espiritual com guerras, que isso depois vou aprofundar em outro vídeo, mas a humanidade, né, muitas pessoas que passam por guerras e conflitos acabam desacreditando que existe algo divino, porque como pode um Deus fazer guerra? Acontece que quem faz guerra não é Deus, são os homens. Então quem pode também fazer a paz somos nós humanos, é através de nós, através das nossas escolhas e dessas mudanças de informações, de crenças e de hábitos culturais, religiosos e tudo mais que as gerações vêm passando e doutrinando e dogmando nós a sermos assim, a pensarmos desse jeito, todos iguais, sempre, sempre, sempre. E não é bem por aí. A gente veio realmente aqui para quebrar essa, como que fala? Essa repetição, né, que tem acontecido, e depende de nós que estamos aqui hoje para fazer isso acontecer diferente. Então eu vou deixar por enquanto esse assunto aqui e a gente continua nos próximos vídeos. Se você não me segue, me siga. Se você está curtindo meus vídeos, compartilha, curte, se inscreve e até o próximo vídeo.